E curioso, assim, né? Porque quando você olha na perspectiva de gente e de gestão, são áreas técnicas, né? Muitas empresas interpretam com uma das principais carreiras de especialistas, né? Junto com TI, junto com várias áreas, que quando a gente olha para presidentes ou diretores gerais, diretores de negócios, o que a gente vê muito é o diretor financeiro e o diretor comercial virarem o presidente ou o diretor-geral da unidade. A gente vê muito isso, né? É, E as áreas técnicas, elas parecem que têm aquele máximo de cargo que conseguem chegar. Então, é muito difícil a gente encontrar cargos executivos em altas organizações oriundos de pessoal de RH. E até conselho, né? A gente vem. A última vez que a gente se viu, a gente também falou muito sobre esse papel dos conselhos de administração, né? O quanto que também tem espaço nos conselhos das empresas para especialistas de RH também. Então, e claro, quando você vai para esse nível de posição, você não está falando sobre o tecniquez do RH, você está falando sobre o impacto dele no negócio como um todo, no resultado da companhia. Então, isso é muito mais estratégico, né? Eu sinto que até as pessoas olham a cadeira de gente de gestão, mas não sabem o que significa gestão. O RH, todo mundo sabe. Essa eu acho que é unânime. Você fala assim, o RH, gente é o RH. Não, o RH eu acho que eu sei. É onde o colaborador tem mais contato, onde as lideranças têm mais contato. Mas a gestão, ela parece ser mais intangível. E isso é um desafio para as empresas que querem amadurecer o modelo de gestão, porque realmente pode-se tudo nas organizações, Sim. né? E aí, quando a gente não busca bagagem técnica, porque tem técnica para fazer gestão, não é a moda como se deseja, tem técnicas para fazer isso. E a escola que eu vim, a Falcone, ela é uma das grandes academias técnicas, né, de formação de gestão, por isso que a minha carreira toda eu sempre tive como pilar toda a minha experiência da Falcone por conta disso, pelos pilares de gestão que a gente vai aprendendo. Então, sim, fazer planejamento estratégico, entender, né, o impacto do todo do negócio, a estratégia de longo prazo da companhia, ajudar na construção orçamentária, né, um orçamento muito bem feito, como que desdobra isso nos projetos estratégicos da companhia, como que se desdobra isso nas metas individuais, que daí eu acho que era aonde a gente mais tinha cross, né, área de gestão com RH é quando você desdobra as metas para os executivos e remunera eles, né? Até o nível de vendas. Então, quando você olha, você é um vendedor e você tem uma meta, você está inserido no modelo de gestão da companhia. Então, se você é um funcionário e você tem uma meta a ser entregue, você está fazendo parte do modelo de gestão. Então, isso é gestão. Então, definir meta, definir processo, definir melhorias, cuidar dos projetos da companhia, gerir o orçamento, despesa. Acho que isso tudo faz parte do arcabouço de ferramental de gestão, que são os mais clássicos, né? Mas tem inúmeras ferramentas de gestão que eu acho que vários aí podem se aprofundar. E aí, quando tu olha assim na tua carreira, vendo essa experiência de gestão e de gente, né? O que que você olha para o seu papel hoje? Você diz assim, olha, fez muita diferença eu ter esse conhecimento para tomar esse tipo de decisão, assim. Como que você vê o seu papel hoje como executivo de uma companhia que passou por esse conhecimento técnico de gente e gestão? Cara, você tocou num tema assim e que pra mim ele tem uma amplitude, sabe, Dirce? E eu vou tentar ser prático. Todo mundo faz gestão. Toda empresa faz gestão. E você falou uma coisa que eu também uso muito, que assim, a gestão ela parece uma coisa meia solta, né? Uma coisa que você fala assim, tá, como é que eu materializo isso? É. Mas aí tem uma coisa que quando eu tava na Ambev e eu saí da Ambev, eu fui ser o cara que multiplicava aquela gestão, que pensa, porque assim, aquele modelo eu tinha internalizado. Então eu sabia por que eu tinha que fazer aquilo e sabia a importância que aquilo tinha, mas eu falei assim, cara, eu fui me preocupar em entender assim, mas por que a Ambev fez isso? E o que fez ela tomar essa decisão? Porque, claro, tem uma influência Ambev de Falcone gigantesca. Gigantesca. Mas teve uma pessoa, teve uma executiva na Ambev, e ela já faleceu, que foi ela que trouxe o sistema de gestão para dentro da Ambev.
E tem um programa que é o Prêmio Nacional de Qualidade, que agora virou o MEG, né, o Modelo de Excelência em Gestão, que é um modelo internacional de avaliação e gestão, uma cartilha, né, que se você perguntar para 10 executivos, um conhece, Uhum. né? E naquela época, essa profissional levou essa cartilha do PNQ para dentro da Ambev e com as ferramentas da Falcone implementou isso lá. Então, assim, existia uma cartilha de fato com objetivos muito claros e a metodologia Falcone deu o como, sabe? Fazer isso. Uhum. Então, essa junção tem uma coisa dentro da Ambev que existe até hoje, né? E você vê, eu já saí da Ambev faz muito tempo. Mas eu conheço muita gente lá e tudo continua sendo com a mesma raiz, Uhum. a gestão. O cerne é o mesmo, né? O cerne é o modelo de gestão. Ele vai se adaptando, mudando, porque o mundo muda e tudo mais, mas Correto. o cerne é o mesmo. E esse aprendizado e esse entender que isso faz parte e entender de gestão é uma coisa que tem um valor zero no Brasil hoje. Então, assim, todos os profissionais, você foi uma delas, né? Que estava lá na Porto Belo sendo bem aproveitada, mas com um viés muito pequeno. Uhum. Né? E quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, não, isso tem que olhar a empresa inteira. Não pode ser uma coisa só. Né? E olha o que você se transformou. Né? Só que naquela época, eu não sei se você lembra, eu disse para você assim, ó, se você não acoplar RH, você não vai conseguir. Porque não tem espaço para uma diretora de gestão. Não existe. Entende? Você conhece o diretor comercial, você conhece o diretor financeiro, mas não tem diretor de gestão. E assim, tem. Raro é feito. Né? Por quê? Porque gestão é uma coisa que parece que tem que estar em todos os lugares, em todo mundo, e que pode... E que todo mundo pode fazer. E que simplesmente é uma semente que você joga no chão e ela germina sozinha. E não é. Ela precisa de muito trato. Os japoneses ensinaram isso no passado. 7 anos é o ciclo de construção de um modelo de gestão de forma muito persistente. O ciclo do executivo é de 3 a 4. Então, assim, natimorto, né? Então, isso para mim é a definição. Gestão é uma coisa que não tem dono. E por não ter dono, ninguém cuida de um sistema. Porque gestão todo mundo faz, mas isso de forma de sistema não tem. Eu vou dar um exemplo que talvez materialize para os RHs que estão nos ouvindo. O RH é um grande sistema. Né? Nós temos cargos e salários, nós temos avaliação de desempenho, nós temos um ciclo, né? Um sistema inteiro de comunicação, endomarketing, tudo está dentro dessa visão de sistema. Mas eu sou um crítico contumaz disso, mas eu vejo pouco sistema no RH. Porque se você parar para pensar, isso tudo é uma jornada de um colaborador. Do momento que eu capturo ele no mercado, entrevisto, né? Trago para dentro da empresa, integro, treino, avalio, defino metas, né? Eu construo um propósito para ele dentro daquela companhia, entrego ele para uma liderança que eu não sei, eu não consigo ter certeza que está tratando ele do jeito que deveria, e daqui a pouco ele está saindo da empresa por algum motivo. E geralmente esse motivo tem a ver com relacionamento. Dificilmente é técnico. Sim. Né? 70% é relacionamento. Quando isso acontece, né? Se eu sou um sistema, se o meu RH é um sistema, eu parei para pensar aonde o sistema falhou com aquele profissional. Eu parei para pensar e voltar lá, trazer a recrutadora para fazer a entrevista de ligamento e entender aonde ela pode ter falhado, ou aonde a empresa falhou com aquele cara, para que eu melhore o meu processo, a minha jornada do colaborador e consiga garantir que aquele mesmo erro não se repita. Quantas lideranças nós temos que são carrascos, que tratam mal as pessoas e que estão lá pelo conhecimento técnico, e nós estamos tudo com o olho fechado, fazendo de conta que aquilo não existe, né? E a jornada do colaborador sendo machucada.